E aí, palmeirense, tudo bem com você? Comigo aqui tá tudo jóia, como dizem por aí. Olha, nós estamos com essa tela na imagem aí, esse plano de fundo aí, não é à toa, tá? Aconteceu neste sábado à tarde no Brasil, né, à noite na Europa, a final da UEFA Champions League. Paris Saint-Germain e Inter de Limão, já diria eu, antigamente, quando eu era pequeno. Paris Saint-Germain, o PSG e a Inter de Milão se encontraram pela final da Liga dos Campeões da Europa, lá na Alemanha, né? E o que aconteceu foi o seguinte: parece que toda vez que os times se encontram lá na Alemanha, naquele específico estádio onde eles jogaram, 90% das vezes o campeão é inédito. Toda vez que tem a possibilidade de ter um campeão inédito, parece que cai da final, sei lá, né? É incrível. E não foi diferente dessa vez. O Paris Saint-Germain, vulgo PSG, meteu uma sacolada na Inter de Milão por 5-0. A final simplesmente incrível, 5-0 para o PSG na final da Champions contra a Inter. Internacional de Milão tomou um sacode, um vareio, uma massagem, como diria o Denilson Show, muito impressionante. Muito impressionante. E eu vou falar para você aqui por que eu tô falando desse jogo. Primeiro, porque não dá para não falar desse jogo. Temos que falar. E porque o Palmeiras pode estar em breve enfrentando esse timaço do PSG. Por isso que eu tô falando sobre isso. Mas antes de eu chegar no Palmeiras, vamos falar um pouquinho do jogo em si. Onde eu vou resumir o que foi o jogo. Eu diria que parecia que a Inter foi jogar um treino e o PSG foi jogar uma final, mas não. Acho que a Inter foi jogar um treino, mas um treino de várzea, onde eles foram de ressaca da braba e tinham comido uma feijoada 1 hora antes do jogo. Essa foi a sensação que a gente teve. E o PSG foi por um treino leve, livre, solto. Você entendeu? Estavam tudo dentro dos conformes, alimentação de nutricionista ali, tudo em dia, academia tudo em dia, sono em dia. Os caras foram fazer um treino e foi um passeio, um vareio, parecia treino mesmo. Parecia que um era um treino tinha comida feijoada e o outro era um treino normal, que tava ali tranquilão, como se nada tivesse acontecendo. Os caras sacaram, os caras desfrutaram, como diria Abel Ferreira. Hakimi, aos 12 minutos, abriu, lateral de campo, estava lá de centroavante para abrir, escorar a bola para dentro, sem goleiro nem nada. Então, o Hakimi fez o primeiro, aos 12. Esse cara aqui, ele vai dar trabalho, viu? Esse aqui vai ser um dos melhores do mundo em breve, ele vai estar nas listas de melhores do mundo em breve, vai estar na disputa dos 3 melhores do mundo da FIFA em breve, no FIFA Ballon d'Or lá, que é o Désiré Doué. Fez o gol aos 20 minutos, chuta, cruzado, bola desvia, engana o goleiro, gol. O goleiro fica meio perdido na reação e acaba tomando gol. Se fosse o Everton do Palmeiras, o pessoal do grupo do Canal do Verdão diria que é o Tiranossauro Rex tomando gol, mas tudo bem. O cara da Inter de Milão pode. Aí depois o Kvaratskhelia lá. Meu irmão, o cara é louco, mano. 73 minutos, tá? 73 minutos. E olha, eu vou falar pra você. Foi um golaço. E o cara depois, né, se deu o direito de perder um gol incrível, né? Sem falar que o Doué também meteu mais um gol, né? A gente não tá nem mostrando aqui, contando que o Doué fez mais um gol, que foi o terceiro, né? Aos 63. Aí depois o Kvaratskhelia lá botar o 73 a bola pra dentro. Depois o Mayulu, aos 86, fechou a conta. 5-0. E teve o cidadão pra perder um gol lá, né? Cara a cara, se não me engano, foi o Mayulu que perdeu essa bola aí. O reserva deles que entrou e tal, o time já tava todo. Tiraram lá o Doué pra ser aplaudido, tiraram a galera pra ser aplaudida. Tipo o que o Abel fez com o Estevão esses dias aí, né? Na Libertadores, fizeram lá também, o Doué ser aplaudido e tal. E o Kvaratskhelia também ser aplaudido. E eu vou te falar, o PSG deu 23 chutes, dos 23, 8 no gol. Ou seja, poderia ter sido um 7 ou 8 aí. Pelo menos um 6 ou 7, tá? Perderam um gol assim, praticamente sem goleiro. O goleiro tinha. O cara deu um drible dentro da pequena área lá e errou o chute. E foi tão desmoralizante o drible dele
que ele foi uma coisa de futebol de salão, assim, risonho, medonho até. Então o PSG deu 23 chutes, 8 no gol, contra 8 chutes da Inter, só 2 no gol. O goleiro do Paris, o Donnarumma, meu irmão, o que aconteceu? Pegou um chute difícil só um chute lá do centroavante lá da Inter de Milão. Um chute difícil, chute rasteiro cruzado, ele defendeu bem. Palma da mão, pronto. Só. Basicamente a Inter não fez mais nada no jogo inteiro. A Inter não conseguia nem passar do meio campo, cara. Mal ela ficou. Ela deve ter ficado. Quando teve posse de bola, deve ter ficado 50-50 em seu. Não, acho que ela ficou uns 70% no campo dela, defendendo. Quando tinha posse de bola, estava defendendo por alguma razão, mesmo com a posse de bola. E quando ela estava no ataque, era pouco tempo, uns, sei lá, 20-30% do tempo, estava com a bola no ataque. Em contra-ataques que ela tentou ali, porque ela não conseguia trabalhar a bola. Não tinha meio campo no primeiro tempo, não tinha meio campo no segundo tempo. Só o PSG jogou e foi um absurdo. Era inversão de bola, era troca de passes, teve toque de letrinha, teve de tudo. Faltou só gol de bicicleta, para não dizer que teve de tudo. 60% da posse de bola do Paris, 40% obviamente da Inter. Meu irmão, 531 passes da Inter contra só 352 da Inter. 531 do PSG contra 352 da Inter. 87% da precisão de passe do Paris Saint-Germain contra 81% da Inter. 13 faltas cometidas pelo Paris, 7 cometidas pela Inter. 2 cartões amarelos para o Paris, 3 para a Inter de Milão. Cartão vermelho, ninguém foi expulso. Impedimentos, nenhum impedimento do Paris Saint-Germain. 5 impedimentos do jogador da Inter de Milão. E eu me controlo para não falar Inter de Limão, porque é muito fácil. 4 escanteios para o PSG, 6 escanteios para a Inter de Milão. Esse jogo na Allianz Arena do Bayern de Munique foi um jogo aí incrível da Liga dos Campeões. 5-0, foi a maior goleada da história da Champions League. A maior goleada de todos os tempos. O melhor que tinha acontecido era a diferença de 4 gols, com o Real Madrid inclusive envolvido aí numa dessas brincadeiras. E 5-0 entra para a história, porque não só foi a maior diferença de gols, como foi um time que ganhou incontestavelmente sem tomar gols. Não só goleou, como não tomou gols. Então foi uma goleada redonda, 5-0, tudo redondinho, cheio, entendeu? Mão cheia, sem tomar gol, no final de Champions League. Onde a Inter é um time da Itália, onde tradicionalmente se sabe que tem sistema defensivo muito forte. E é muito difícil furar essas defesas. E a maior goleada de todos os tempos da Champions é contra um time da Itália. Realmente incrível. Mais incrível do que isso, eu colocaria para você, que mais incrível que isso é a homenagem da torcida do Paris Saint-Germain para a filha do Luiz Henrique, que morreu com 9 anos, há uns anos aí, devido a um câncer, uma espécie de câncer que deteriorou aí os seus ossos, né, que fez com que ela infelizmente morresse aos 9 anos, e foram apenas 5 meses desde que foi descoberto, foi diagnosticado essa doença, uma doença não tão comum, uma doença relativamente rara, e depois de 5 meses do diagnóstico, ela veio a falecer, e o Luiz Henrique botou uma mensagem na rede social dele, e tal, agradecendo as pessoas. Na época lá, muita gente, claro, mandou mensagens, Neymar e tudo, todos solidarizando, todos os profissionais do esporte, principalmente, né? Que trabalharam com ele, principalmente. Ali o Luiz Henrique, campeão da Champions com o Barcelona. Você viu aí com a menina, filha dele, balançando a bandeira ali, tremulando a bandeira na época, né? Quando ganhou lá com o Neymar e tal, Messi, Suárez, lá em 2015. E aí você vê ele já em 2025, 10 anos depois, chegando no PSG, que nunca ganharam a Champions, metendo 5-0 na final. E a torcida do Paris Saint-Germain baixou um bandeirão, que eu não vou ter a imagem aqui agora para mostrar para você, mas tá por aí em tudo quanto é lugar. Com essa imagem da filha dele lá no estádio, tremulando a bandeira, só que com as cores do Paris Saint-Germain dessa vez. E ele fez também essa camisa personalizada aí para homenagear a filha dele. Entendeu? Fez essa camisa aí também, ficou bem interessante, bem bonito. E aí a festa dos campeões da Champions, 5-0.
Realmente, vou te falar, esse Doué aí, cara, ele vai dar trabalho, viu? Marquinhos levantou a taça, segundo brasileiro a levantar a taça da Champions, segundo informações. E aí os jogadores levantando a taça de campeão da UEFA Champions League 24-25. Doué, esse cara do meio aí. O Dembélé é bom. O Mbappé saiu, o Neymar saiu, o Messi saiu e o negócio funcionou, né? Quem diria que tirando as estrelas eles iam ganhar. Aí o Dembélé aqui joga demais. O Kvaratskhelia também é um monstro, cara. Vou te falar, esse cara aí também vai tá brigando por bola de ouro aí, porque ele é muito bom. O Doué aí, Désiré Doué, ele é muito foda, cara. Em breve ele vai ganhar, cara. Vai ganhar em breve, 19 anos aí, vai ganhar uma Champions, uma bola de ouro também. Vai brigar ele, o Estevão e aquele cara que é o Yamal, o Lamine Yamal, ele é um monstro, aquele Yamal lá. É o melhor jogador do mundo hoje, na minha opinião. Pra mim, ele é o melhor do mundo hoje. Se tivesse que escolher, Lamine Yamal ganharia a bola de ouro das minhas mãos, se eu pudesse decidir. Mas tá aí então, Luiz Henrique e o PSG, Paris Saint-Germain, campeão da UEFA Champions League pela primeira vez, e de cara no final metendo 5, depois de perder pro Bayern em 2020, naquela Champions estranha lá da pandemia, que reuniram todo mundo em Lisboa para jogar jogos únicos, né, de oitavo até a final, devido à falta de datas, devido à situação. E aí, esse timaço do PSG ganhando aí, timaço entre aspas, né, bons jogadores ali que tiraram as grandes estrelas e colocaram estrelas, digamos, de médio porte ali. Tem esse cara aí, esse Doué, que vai jogar muito. Pelo que o Rafinha falou, ele tem um irmão também que é bom de bola também. Acho que é lateral, não sei. Mas esse Doué é bom, hein? O bichinho aí é top. E por que eu falei que o PSG pode estar no caminho do Palmeiras? Isso é o que eu vou te mostrar no próximo vídeo. Fica aí, não sai de não, tá? Avante palestra. Gostou? Gostou do resultado da Champions? Estava torcendo pro Paris? Estava torcendo pra Inter? O que você achou do jogo? Comenta aí. Avante palestra.